A ideia aqui é a gente pegar uma lição espiritual que parece super profunda e transformar uma ferramenta bem prática para usar no nosso dia a dia. O objetivo é simples: encontrar um pouco mais de paz. E tudo que a gente precisa é uma escolha consciente. Vamos ver como isso funciona na prática? Sabe como é? Às vezes a gente acorda e, nossa, antes mesmo de tomar um café, a mente já está a 1000 por hora. São aquelas preocupações pequenas, sabe? Uma mensagem que não foi respondida, uma conversa que fica se repetindo na cabeça, um aperto no peito sem nome. Sem nem perceber, a gente já começa o dia meio que na defensiva, se preparando para uma batalha que nem existe. Pois é, esse estado de alerta constante é puro hábito. A gente nem se dá conta, mas já começa o dia esperando o pior, sabe? Como se o mundo estivesse contra a gente. E isso, claro, acaba dando o tom de estresse para o resto do dia. Mas a lição que a gente vai ver hoje oferece uma saída bem elegante para esse padrão. E essa saída é, na verdade, uma escolha. Uma decisão bem simples de quebrar esse ciclo de irritação e negatividade com uma frase. Uma frase curta, mas com um poder imenso, que a gente vai mergulhar nela agora. Tá, mas o que significa isso, que haja luz? Não é nada místico, não. Pensa em luz como clareza mental. Simples assim, lucidez. E a escuridão? Bom, a escuridão é o que a fonte chama de ego, que é basicamente o nosso hábito de ver tudo por uma lente de medo, de ataque, de separação. Então, quando a gente diz essa frase, a gente está fazendo uma escolha bem consciente. Eu escolho clareza e não o medo. E para a gente entender de verdade o poder dessa escolha, a gente precisa olhar para uma diferença crucial. A diferença entre o que a gente realmente quer e o que a nossa mente barulhenta pensa que quer. Existe a nossa vontade, com V maiúsculo, e existem os desejos passageiros do ego. Olha só que contraste interessante. De um lado, a nossa vontade real. Ela é compartilhada, ela tem o poder de criar e o destino dela é sempre a luz e a paz. Do outro lado, tem o desejo do ego. Ele é isolado, é vazio, ele não cria nada de verdade, só ilusão. E o resultado é sempre o mesmo: escuridão, mágoa, confusão. E aqui está o pulo do gato. Esses desejos vazios do ego e as mágoas que a gente insiste em guardar, eles são parceiros, tipo uma dupla. Juntos eles pintam o mundo que a gente vê. Essa necessidade que o ego tem de estar certo, de se sentir atacado, acaba enchendo o nosso dia com personagens que parecem nos ameaçar, e isso impede a gente de ver a realidade como ela é de verdade. Ok, a teoria é muito legal, faz todo sentido. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente usa isso na prática? Sabe, como a gente sai desse ciclo de irritação bem no meio de um dia de trabalho super corrido? É exatamente aqui que a lição vira uma ferramenta de bolso. Vamos ver um guia super rápido, coisa de 30 segundos, para aplicar essa ideia bem na hora do aperto. Tipo, numa situação de estresse no trabalho, por exemplo. Imagina a cena super comum. Alguém no trabalho responde uma mensagem de um jeito meio curto, meio seco. Qual é o impulso automático? Nossa, a mente já começa a criar uma história inteira, né? O que eu fiz de errado? Nossa, que pessoa grossa. Será que tem alguma coisa contra mim? E aí a gente começa a se defender de um ataque que, na maioria das vezes, só existe na nossa cabeça. Então, o que fazer nesse momento? É um guia de 3 passos bem simples. Primeiro, só reconheça. Perceba o impulso de guardar aquela mágoa, a vontade de ter razão. Segundo, pause. Para tudo e respira fundo. Só isso. Cria um espacinho mental entre o gatilho e a sua reação. E o terceiro passo, escolha. Diga para si internamente: é minha vontade que haja luz. E para esses momentos rápidos durante o dia, essa versão mais completa da frase é perfeita. Repetir isso: é minha vontade que haja luz. A escuridão não é minha vontade. Funciona como uma correção de rota imediata para a mente, bem no instante em que ela começa a querer ir para o caminho do conflito. E o que acontece quando a gente faz isso? Olha, não é fingir que a resposta foi legal, não é negar o que aconteceu. O que a gente faz é criar uma brecha, um espaço. E essa brecha abre a porta para uma outra possibilidade. Tipo, será que a pessoa está sobrecarregada? Ou talvez esteja com algum problema pessoal? Quem sabe a resposta não tem absolutamente nada a ver com a gente. A simples existência dessa outra possibilidade, isso já é luz entrando. No final das contas, toda essa prática nos leva a uma escolha que, na verdade, a gente enfrenta dezenas de vezes por dia. Uma escolha fundamental entre ter razão ou ser feliz. E vale a pena se fazer essa pergunta com total honestidade. O que é mais valioso para mim agora? Insistir nessa mágoa, provar o meu ponto e continuar me sentindo mal? Ou simplesmente abrir mão dessa necessidade de estar certo para poder, enfim, ter um pouco de paz? E esse ensinamento todo nos lembra de uma coisa muito básica: sofrimento
e felicidade são coisas diferentes. E o que todo mundo quer lá no fundo, de verdade, é ser feliz. Essa é a nossa vontade real, a paz, a alegria, a liberdade. Isso é o que a gente busca, e não o conflito sem fim que o ego vive oferecendo. Então, para a gente fechar, vamos lembrar dos pontos principais. A nossa vontade de verdade é pela paz. O mundo que a gente vê lá fora é só um espelho do que está aqui dentro. E a ferramenta para mudar essa imagem é o perdão, que nada mais é do que soltar as mágoas. Isso mostra que a felicidade é uma escolha, uma decisão. E o mais legal, o hábito do ego de buscar briga é totalmente impotente quando a gente decide de verdade escolher a luz. E vamos terminar com esse pensamento que é muito poderoso. A gente não precisa lutar pela paz, não precisa construir muralhas para proteger a paz. Ela já está aqui, dentro da gente, só esperando para ser reconhecida. A escolha, como sempre, é nossa. É minha vontade que haja luz.